Cássia Gargantini, eu vou estar falando agora com Ciro Dias dos Reis. Ele é o presidente da Imagem Corporativa, uma agência de relações públicas. Há quantos anos no mercado, Ciro? 14 anos. 14 anos. A sua palestra é sobre monitoramento de riscos. Eu queria começar perguntando para você qual a diferença entre gerenciamento de risco e gerenciamento de crise. Eu acho que fica aí no ar uma dúvida importante a ser esclarecida. O gerenciamento da crise é quando ela já aconteceu. O que eu vou fazer para enfrentar essa crise, para dar as explicações necessárias, para fazer as correções que são necessárias, porque a crise já eclodiu. O gerenciamento de riscos, que a gente chama de riscos potenciais, é a capacidade de você fazer um monitoramento, uma análise preventiva sobre vulnerabilidades que você tem e que podem ser cuidadas para que elas, aí sim, não cheguem a uma crise. Então, gerenciar a crise, quando ela já está instalada, gerenciar riscos, monitorar pontos sensíveis, vulnerabilidades e evitar que esses pontos se transformem em problemas mais sérios. E o que você encontra mais? A empresa que te chama para gerenciar o risco ou já a empresa que te chama na hora da crise? Olha, no Brasil existe um hábito mais frequente das empresas buscarem um apoio externo quando a crise já está instalada. E esse é um problema, porque é muito mais fácil você debelar um incêndio do que você evitar um incêndio, evidentemente. Mas é mais frequente a gente ser chamado quando uma crise já está instalada. Mas eu insisto muito em todas as apresentações que eu faço, enfim, com os nossos clientes, não clientes também, seminários, apresentações, que é muito mais barato e muito mais inteligente trabalhar em sistemas de prevenção. E aí entra as famosas políticas, a criação de políticas de gerenciamento de risco. Como é que é esse processo? São trabalhos junto com a direção da empresa? Como é que se identifica e se criam essas políticas? O primeiro ponto é você fazer um diagnóstico muito claro, muito objetivo acerca das vulnerabilidades da empresa. Agora, você precisa ter, antes de mais nada, o comprometimento do board da organização, da diretoria, de que aquilo é importante, aquilo vai ser implementado. Porque não adianta nada você ter um plano teórico de gestão de riscos potenciais, um plano teórico de gestão de crise, se você não tem um comitê de crise formado, um comitê que se reúne periodicamente, se você não tem uma atualização de premissas, se você não tem exercícios e simulações que testem a sua capacidade de fato responder a uma crise quando ela se instala. Então, fundamental o diagnóstico e fundamental o engajamento das principais lideranças da organização para que tudo dê certo. Eu acho que é aí que a gente encontra os principais problemas, as resistências aí, né? No engajamento das pessoas. Nem todo mundo está disposto a falar sobre os riscos, né? Uma vez eu fui chamado a fazer um trabalho de prevenção numa grande empresa e conversei individualmente com cada diretor e com a área, com o diretor jurídico, eu fiquei sabendo que a empresa tinha mais de 1.000 ações trabalhistas. Ao levar isso para o conjunto dos diretores, 2 semanas mais tarde, nenhum dos outros diretores sabia que a empresa tinha 1.000 ações trabalhistas. Então aí você nota como que esse alinhamento ele é necessário para que você possa ter uma política de prevenção eficaz, né? Eficaz e que tenha o respaldo da equipe, do grupo. Porque é muito comum aquele velho hábito de um diretor esconder do outro. Se não é esconder, é não compartilhar. Não, essa área é minha. Isso. Aqui eu mando, eu resolvo, isso eu é uma cuido. Coisa que ia se resolver rápido, não precisava colocar ainda. Exatamente. Então, esse trabalho em equipe é fundamental. Todos os anos a gente fala muito sobre riscos e crises no Congresso. O que a gente tem de novo esse ano em questão de posicionamento diante de uma crise? O que você traz assim de novo? Como é que tem sido o posicionamento das empresas no último ano? Eu acho que uma das questões mais relevantes é o avanço das redes sociais, né? Quer dizer, é uma variável que a gente tem que prestar muita atenção. Eu costumo dizer que 20 anos atrás, uma crise poderia demorar algumas semanas para ocorrer ou vários dias para ocorrer. Que até que ela desse o primeiro sinal, alguém descobria, o sindicato fazia uma denúncia, um jornal fazia um artigo, uma notinha, as pessoas começavam a ficar sabendo, o assunto começava a circular.
isso poderia demorar dias ou semanas. Hoje é uma questão de minutos. Qualquer pessoa que se vê prejudicada num produto, num serviço, quer fazer uma denúncia, ficou sabendo de alguma ação supostamente incorreta, coloca aquilo ou no Twitter, no Google Plus, ou, enfim, e essa informação ganha vida própria, e as empresas têm que correr atrás para, enfim, resolver o problema. Então, eu acho que essa é uma grande variável. De uma maneira rápida, tá? Quando se instaura uma crise, quando acontece uma crise e vem a primeira notícia negativa através de Facebook, você é a favor de tirar o post do ar para responder inbox ou não? Olha, tem questões que são muito difíceis de você fazer uma generalização. Fazer uma avaliação breve. Porque eu acho que tudo, em qualquer programa de prevenção e gestão de crise, você tem que saber exatamente o que aconteceu, apurar minimamente o que aconteceu. Hoje nós vivemos uma sociedade de real time. Todo mundo quer que você responda imediatamente à primeira demanda, qualquer coisa, sem nem apurar, né? Principalmente numa situação de crise. Então a pressão é muito grande, a tentação de rapidamente falar alguma coisa é grande. Agora, isso é uma questão relevante, evidentemente, mas você tem que equilibrar essa decisão com os cuidados de apurar minimamente o que já aconteceu para você tomar qualquer decisão. Isso às vezes pode demorar alguns minutos, nesses minutos você pode ficar recebendo muitas críticas, mas você tem que avaliar se vale a pena responder só para dizer que respondeu ou apurar um pouco mais. Eu sempre acho que você ser um pouquinho mais cauteloso dá mais consistência e você tem mais capacidade de responder adequadamente e se posicionar. Até porque através das redes a gente escreve e uma vez escrito parece que aquilo vira lei, né, no momento de crise. E as redes sociais têm aquela característica que às vezes as pessoas são levadas a postar alguma coisa por impulso. Por impulso, e dali a 10 minutos você se arrepende, puxa, eu não devia ter usado aquele termo, eu podia, se eu tivesse esperado 10 minutos eu teria mais uma informação a acrescentar, enfim, mas uma vez postado, está postado. Então, assim, para a crise, então, a mensagem é cada vez mais paciência, apuração. Eu diria comprometimento com a questão da prevenção. Eu sempre cito a frase do Andrew Grove, que é o fundador da Intel, só os paranoicos sobrevivem, né? Então a gente precisa ser um pouquinho paranoico nesse sentido de o que pode dar errado, quais são os riscos da minha organização, o que está ali fermentando e que pode virar uma crise daqui a pouco, uma situação emergencial piorar, de risco. Né, a crise. Então, eu acho que isso é fundamental, incorporar isso nas organizações, esse sentido da prevenção e de um permanente monitoramento dos riscos potenciais. Isso é o mais importante. Sempre a palavra de ordem é transparência, né? Transparência e prevenção. Obrigada, Ciro. Agora a gente vai passar aqui para o pessoal da rádio para você continuar falando um pouquinho. Eu agradeço essa sua entrevista aqui para a nossa TV. E você vai dar sequência na palestra agora, depois a gente volta com mais informações. Ok, obrigado.